Olá, minhas comadres, meus amigos, boa noite. Estamos já nos preparando para a nossa live desta quinta-feira, dando sequência à nossa live de terça-feira passada. Nós estamos falando sobre relacionamentos, né? Relacionamentos. O que significa relacionamentos? Tem pessoas que, né? O que é relacionamento? Significa ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses, né? Esse é o relacionamento. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas, né? No relacionamento. Então nós temos que pensar muito bem com quem nós nos relacionamos, né? Com quem nós convivemos, com quem nós nos associamos, para ter uma vida fácil, uma vida não conturbada, não tenebrosa, né? Porque nos dias de hoje, nós temos observado, eu tenho observado muito, eu tenho certeza que você também, nas redes sociais, várias postagens de brigas, de pessoas que convivem durante um certo tempo e depois vivem num inferno nos relacionamentos, né? Ou é casais, namorados, ou pessoas de amizade, no trabalho, seja onde for, né? As pessoas ficam realmente em conflito às vezes até permanente. E causa o quê? Rompimento de relacionamentos. As pessoas ficam de mal, né? Eu não sei, eu sou do tempo antigo, quando a gente às vezes discutia com um colega, obrigado, tô de mal de você, dá o dedinho aqui, não sei o quê, o negócio mais ou menos assim. Mas hoje não existe isso, né? Existem muitos conflitos mesmo, entre casais principalmente, né? Entre pessoas, às vezes até da própria família, né? Então é necessário que as pessoas vivem bem em união, né? Vivam em união. Hoje nós queremos falar, iniciando a nossa live, já agradecendo as pessoas que estão compartilhando nessa nossa live, que será rápida, 20 minutos no máximo, né? Eu vou falar hoje, dando sequência ao que falamos na terça-feira, o que não se negocia em relacionamentos. Tem certas coisas que não dá para negociar, né, em relacionamento. Por exemplo, o primeiro ponto é a integridade da pessoa. Veja bem, você tem a sua cabeça, tem a sua formação, você é uma pessoa de família, você pode ser casado, pode ser solteiro, você pode ser pai, mãe, pode ser filho, pode ser cunhado, pode ser amigo de trabalho. Enfim, na vida profissional secular das pessoas, nós temos que nos relacionar. Nós somos um povo gregário, nós temos que viver juntos. Ninguém pode viver isolado, não é verdade? A nossa natureza é nunca estar só. Não é verdade? Então, o que não se negocia no relacionamento? O fator que determina o resultado de sua vida, com certeza, é o propósito pelo qual você vive. Então, ao avaliar alguém, comece fazendo as seguintes perguntas a si mesmo. Porque nós temos que fazer uma avaliação. Eu conheci uma pessoa. Será que essa pessoa é confiável? Será que essa pessoa vai ser importante na minha vida, vai me ajudar ou vai me atrapalhar, né? Você faz a pergunta, qual o propósito da minha vida? Qual o propósito dessa pessoa que eu tenho relacionamento? Qual a sua motivação para viver? O que ela faz? A quem ela procura agradar, né? As respostas a essas perguntas lhe permitirão saber se você deve ir em frente ou parar de investir no relacionamento. Então você faz uma análise macro, né, global, sobre a pessoa, né, e vai verificar se ela pode e se ela deve ser sua amiga ou amigo. Então, investir em pessoas de caráter é uma regra. Não há atributo maior que há na integridade. A integridade, gente, é o alicerce sobre a qual as pessoas devem edificar sua vida. A integridade. Eu vou dar um exemplo. Não há empreiteira no mundo que iniciaria um projeto sem ter certeza de que o alicerce atende às normas devidas. Não é diferente quando o assunto é edificar nossa vida e definir nossos relacionamentos. Se você quiser se relacionar com alguém, você e essa pessoa devem estar de acordo com um princípio. As pessoas por quem você tem mais estima devem sempre valorizar a integridade mais que os relacionamentos. A pessoa tem que ser íntegra.
Os relacionamentos devem servir a um propósito maior do que a simples satisfação de interesses das partes envolvidas. Quando você está com as pessoas que considera mais preciosas, então seu objetivo não pode ser relaxado. E nem você se relaxar e divertir-se, mas agregar valor à vida delas e também edificá-las. Temos que fazer isso. Pessoas por quem você tem mais estima devem sempre valorizar a integridade mais que os relacionamentos. Eu estou falando que isso não é negociável, né? A integridade. Salomão disse, como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. É verdade. Seu compromisso com a integridade e com os princípios divinos devem sempre vir antes do conforto. Os relacionamentos devem servir a um propósito maior do que a simples satisfação de interesses das partes envolvidas. O caso de Adão e Eva é um exemplo que eu gostaria de trazer aqui, só para exemplificar, né? É um exemplo do que não devemos fazer. Olha só, presta atenção. Adão comprometeu sua integridade para agradar a sua esposa. Ele permitiu que o seu compromisso com Eva ofuscasse seu compromisso de fazer o que era certo diante de Deus. Isso destruiu aquilo que ambos tentavam preservar, ou seja, a verdadeira intimidade com Deus, ou também de um com o outro. Lembre-se que você pode ter a gratificação que quiser a curto prazo, mas com isso perderá o tesouro que já tem. Adão agradou a Eva, mas perdeu o quê? O seu jardim, seu conforto, a sua vida. Presta atenção. Davi pôs em risco sua integridade por poucos momentos de prazer. Cometeu um grave erro mesmo tendo prazeres durante um tempo. Sofreu muito no final, ele perdeu o seu reino. É outro exemplo. Ele arriscou o seu relacionamento com Deus por causa de quê? De uma linda mulher. Temos mais um exemplo na Bíblia, e é bom trazer esses exemplos de Bíblia, né? Na Bíblia. Sansão conquistou Dalila, mas perdeu a vida. A lista não para tudo aquilo que você se compromete a preservar, mas arrisca a perder o seu relacionamento com Deus. Então é preciso tomar muito cuidado, porque tem pessoas que você se relaciona que levam você para o mau caminho. Não é verdade? Pode fazer com que perca algo bem maior. Vou dizer, ó, Jesus se recusou a comprometer sua integridade, ele agradou a Deus em tudo que fez e, consequentemente, foi exaltado à direita do Pai. Entretanto, não pense que Cristo teria sido exaltado se tivesse comprometido a sua integridade. Minhas comadres e meus amigos, decida hoje dirigir sua vida de acordo com os princípios divinos. Esses princípios exigem integridade daqueles com quem você se relaciona. Você não pode dar-se ao luxo de envolver-se com as pessoas carregadas de problemas que acabam colocando você em má situação. Presta atenção. Às vezes você se relaciona, a pessoa está carregada de problemas e despeja em cima de você os problemas dela e você começa a assumir. É lógico que às vezes a gente fica com dó, preocupado, etc, mas você não pode assumir problemas que são dos outros. Você não pode pegar essa carga. Você não merece isso. Agora, quem são essas pessoas? Quem são elas? As que querem de você aquilo que não está dispostas a dar. Tem pessoas que gostam de transferir problemas. Olha, agora o problema é seu, não é meu não, resolva para mim. Opa! Sempre tome cuidado com a pessoa que exige de você aquilo que ela não está disposta a dar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um indivíduo pode exigir de você lealdade, mas ele demonstra lealdade a você? Já fez algum teste com ele? Pode querer que você seja honesto, sendo ele mesmo desonesto? Pode querer que você o ame como a um irmão, mas em relação a você manifesta total indiferença? Te dá tapinha nas costas, mas longe de você fala mal de você? Infelizmente as pessoas são assim. Não todas, não vamos generalizar, mas tem muita gente assim. Às vezes nós confiamos em certas pessoas que roubam nossas bênçãos e assim que muitas pessoas são destruídas por elas mesmas e querem destruir o seu amigo, a sua amiga. Elas se prendem a aproveitadores que tiram proveito do compromisso que elas têm com a integridade. Esses oportunistas não têm intenção alguma de andar de maneira íntegra. Sempre tome cuidado com a pessoa que exige de você aquilo que ela não está disposta a dar a você. Pense nisso.
Na Bíblia está escrito assim, ó, más conversações corrompem os bons costumes. É o papo, é a piada, piada de salão, piada pornográfica ou sei lá. 1 Coríntios capítulo 15, 33 diz assim, o mal tende a sobrepujar o bem e não o contrário. Minhas queridas, meus queridos, amigos e amigas, veja o exemplo de Judas, ele andou com Jesus por 3 anos, mas nunca mudou. Ingênuo pensar que podemos mudar as pessoas sem mudar seus alicerces. Nosso objetivo sempre foi edificar o alicerce da nossa vida sobre os princípios divinos. Temos que buscar em Deus esses princípios. Quais são os princípios? Primeiro ponto, caráter. O caráter da pessoa. A pessoa nasce com uma personalidade, mas o caráter ele é formado durante o tempo de vida. A personalidade da pessoa é herança, né, de DNA. Caráter é moldado de acordo com o andar da carruagem. Então, o caráter divino é ponto fundamental para que a pessoa seja aquela que você quer que ela seja. Honesta, íntegra, etc. Mordomia, servir as pessoas. Servir as pessoas é estar sempre disponível a ajudar as pessoas dentro daquilo que é necessário. Não vou dizer nem bens materiais, né? Eu vou dizer ajudar as pessoas com um abraço, com carinho, com palavras maravilhosas. Semeadura e colheita. Semear para colher o bem. Semear o bem para colher o bem. Tem que ter autogoverno, você tem que ter autodomínio. Você tem que entender realmente certas coisas que às vezes acontecem no dia a dia da sua vida, mas você não tem controle, não tem autocontrole de você, não tem autodomínio, não tem a temperança. Outro ponto é soberania. Soberania de Deus na sua vida. É Deus que vai comandar a sua vida, é Deus que comanda a sua vida, né? Individualidade. Você tem que buscar ser uma pessoa que sabe analisar friamente onde você está colocando seus pés, qual o caminho que você está trilhando. E a aliança com Deus é o ponto fundamental através da palavra de Deus. Você não pensa assim? Você pode dizer assim, meus princípios não mudam porque a circunstância ou os meus relacionamentos mudaram. Seja lá como for, recuso a comprometer os meus princípios e valores que eu já defini como norte, como alvo em minha vida, né? Nós falamos do princípio divino. Onde você encaixa nos princípios fundamentais desse mundo? São apenas 7. Os 7 princípios fundamentais: a humanidade, a imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universidade. São 7 princípios fundamentais que resumem a ética do ser humano temente a Deus, constituindo a essência do seu enfoque para ajudar as pessoas afetadas por conflitos armados. Nós estamos observando aí nesse mundo aí, conflitos armados. Interessante que pessoas aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foram para Israel lutar na guerra lá, defendendo Israel. Tem pessoas que vão onde tem conflito armado para ajudar as pessoas. Tem vários lá na Ucrânia. Vamos culpar, vamos questionar essas pessoas? Não, é o desejo. É algo para defender aquilo que pensa. Desastres naturais são outras coisas, outras situações também. Não podemos viver com dores em nossa vida relacional. Quando falam em desastres naturais, as pessoas são voluntárias. Nós vemos aí, quando há terremoto, há uma série de inundações, as pessoas da comunidade ajudando a desenterrar pessoas ou ajudar o bombeiro, etc. Isso faz parte da solidariedade humana em favor das pessoas. Viver segundo princípios humanos frequentemente significa caminhar sozinho. Agora, nem todos estão dispostos a andar pelo caminho apertado, tal que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Viver segundo os princípios divinos frequentemente significa caminhar acompanhado. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, 9 a 12, de 9 a 12, diz que 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem que está sozinho, quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. Não é uma verdade isso?
Contudo, a integridade exige que você ande em verdade, afirmando assim sua fidelidade a Deus e àqueles que você se associa. Então, minhas comadres, meus amigos, estou falando sobre integridade, né? Integridade também sugere que ao construir relacionamentos, ambas as partes devem estar dispostas a falar a verdade em amor, mesmo se isso for doloroso. Salomão nos ensina esta lição. Ele disse lá em Provérbios 27, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganos. Então, o que nós podemos entender com isso? Todo ser humano tem o desejo de ser valorizado e reconhecido. Temos que estar prontos a procurar quem nos trate assim. Respeito e valores, é verdade. Cá entre nós, temos que estar cercados de pessoas que aparentam comprometer-se com os mesmos princípios que nós, pois, na verdade, isso nos faz sentir bem. Entretanto, minhas observações me levam a crer que isso pode nos trazer bons relacionamentos, nos quais podemos verdadeiramente nos apoiar. Então, não deixe pessoa alguma violar sua intimidade, se ela não estiver disposta a concordar com os princípios da verdade e da integridade. Vai trazer problema para a sua vida. O verdadeiro amigo sempre valoriza a integridade. Os relacionamentos de acordo com os princípios divinos devem ser avaliados por você. Ore a Deus sobre essa causa e logo você estará relacionando-se com as pessoas certas. Por hoje, vamos ficar por aqui nessa nossa live. Eu quero convidar a estar conosco na continuidade desse assunto, porque nos relacionamentos são necessários você não abrir mão de certas coisas. É importante, ou seja, uma atitude de entrega. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa verdade na próxima semana, na terça-feira, às 19 horas, na nossa live. Eu quero falar sobre isso, vamos falar sobre isso, gente. Atitude de entrega, porque às vezes é necessário nos relacionamentos, na casa onde você vive, com a sua esposa, com seus filhos, onde você trabalha, com as pessoas com quem você tem convivência, falar sobre isso. Vamos trazer um exemplo sobre o time de futebol. É um time, são 11 de cada lado, não é verdade? Mas quando o treinador ele treina o time, ele faz o quê? Um planejamento de estratégia, né? 4-3-3, 3-4-4, essas coisas, né? Que vocês entendem de futebol, sabem como que funciona isso. É estratégia, é relacionamento, o passe, né? A estratégia, a hora que vai bater o escanteio, etc., a falta. Tudo é uma estratégia para vencer o oponente. No nosso relacionamento, em casa, no trabalho, tem que ser assim também, é planejamento de relacionamento, para que você possa ter o quê? Um bom caminhar com as pessoas com quem você se relaciona, ou na família, ou no trabalho, ou na própria sociedade. Na terça-feira, às 19 horas, nossa live. Eu quero desejar a você uma boa noite, a todos, inclusive muita gente, centenas de pessoas conosco nessa live. Meu agradecimento, meu carinho a todos vocês. Um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Todo mundo vai sextar amanhã, né? Tenham todos um excelente final de semana também. E até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Meu abraço, meu carinho.